Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o nosso crescimento no canal. Combinado? Seja membro também do canal. Nos clubes de membros, a gente tem os vídeos exclusivos para membros. Ontem a gente bateu um papo sobre São Paulo e Náutico, eu trouxe algumas curiosidades e a minha escalação. Já montei a minha escalação para pegar o Náutico. E aí a gente confabulou um pouquinho ali. Tem as nossas lives exclusivas também, vai ter uma novidade que a gente vai lançar aí também. E tem o nosso grupo de WhatsApp também para você entrar em contato comigo 24 horas por dia e bater um papo também com outros São Paulinos. Mandar um abraço hoje para o Faustino, ele que virou membro recentemente aqui do canal, também mandar um abraço para ele. Se você quer um abraço também, se torne membro aí do canal, a gente dá um abraço para geral lá, tem o Coração Tricolor, a galera lá, o Michael, o Michel Rodrigo, o pessoal ajuda bastante aqui no nosso crescimento. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? São Paulo joga hoje contra o Alianza Lima, né? E fica a expectativa de qual time que vai para campo. Porque o Zubeldia ele tem, né, dosado um pouquinho os minutos, a gente tem uma base bem montada, deve ser a mesma base que enfrentou, por exemplo, o Atlético Mineiro, só que tem algumas nuances importantes que a gente pode debater aqui. Acho que no gol, Rafael, sem sombra de dúvidas, vocês querem o Jandrei? Não, né? Calma, brincadeira. Calmou. Rafael no gol, depois de um grande jogo contra o Atlético Mineiro, fatalmente na Copa Libertadores será titular. A linha com 3 zagueiros, né? O Ferrarese, que a depender do momento do jogo acaba virando um lateral pela direita para o Cédric ir mais para frente. Então o Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, acho que esse trio de defesa acabou se consolidando com a camisa do São Paulo neste momento. Já nas alas, eu colocaria um risco de dúvida. Por quê? Porque o Cédric jogou 2 jogos consecutivos, 2 jogos fora de casa, e ele já tem uma idade avançada. Será que não pode aparecer o Igor Vinícius ali? Porque na visão do Zubeldia, o Igor Vinícius seria um jogador um pouco mais ofensivo? A tendência é do Cédric mesmo, tomou o lugar da posição. Mas é importante trazer que o Alianza Lima vai vir fechado, vai vir por uma bola. Então será que o Zubeldia pode fazer uma ou outra modificação pensando em características de jogadores? Mas acho que ele vai acabar indo de Cédric. Do outro lado, o Enzo Dias estava muito bem, só que o Wendel ele é um jogador bem mais criativo, bem mais técnico do que o Enzo Dias. O Enzo é mais voluntarioso, seguro defensivamente. Será que ele não pode acabar pintando o Wendel ali na vaga do Enzo Dias? O Wendel que foi bem contra o Atlético Mineiro, mas a tendência mesmo é do Enzo Dias voltar para a posição. Alisson e Marcos Antônio se consolidam, né, como a dupla de volantes. Até o Zubeldia entende que essa dupla, ao invés do Bobadilla, traz um pouco mais de ofensividade, controle de jogo no meio campo, né? Você tendo esses dois jogadores para conseguirem se movimentar. E lá o trio de ataque, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Não devemos ter alteração nesse sentido. André Silva deve retornar para o banco de reservas. Alves e Lucas Ferreira, que até entraram no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, devem voltar para o banco de reservas e podem, quem sabe, ser utilizados nessa posição. O São Paulo ainda tem o Rian Francisco, que também deve ficar no banco, o Rodriguinho, que não vem sendo relacionado, mas sem Lucas, sem Oscar, então o São Paulo deve manter realmente a base daquele time que enfrentou o Atlético, né? O Luciano ali um pouco mais recuado do que na função de segundo atacante, para o Ferreirinha ali ter um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo, ele que deu trabalho para o Natanael no jogo lá no Mineirão, então esse deve ser a base do time, essa deve ser a escalação sem muitas grandes novidades ali em relação ao time que pegou o Atlético Mineiro. Gostaria muito de ouvir também a sua escalação, que time você mandaria para campo ali para pegar o Alianza Lima? E lembrando, tá? Nesta quinta-feira eu não vou estar no estádio do Morumbis, porque eu tenho um compromisso pela manhã, e aí a logística é complicado ir para o Morumbis aqui, tá? Então, infelizmente, desta vez será um dos poucos jogos, se não o único jogo no Morumbis esse ano, que eu não estarei presente lá na cabine de imprensa, mas eu não vou estar presente, mas estarei aqui para o nosso pré-jogo, né? A partir do jogo é 9h30, se eu não me engano, né? Então a partir das 8h10, 8h15, 8h20, por aí, ativa o sininho das notificações, a gente já vai estar ao vivo aqui no nosso pré-jogo para a gente bater um papo bem legal aqui com a galera, se entrosar bastante, trazer esse clima de Libertadores e essa expectativa bem grande ali para a gente
trazer conteúdo bem bacana aqui para vocês. Aguardo vocês para a gente bater esse papo, esse pré-jogo de qualidade. Combinado? A gente traz escalação, a gente bate um papo bem bacana. Bora continuar? Mercado da bola. Começando com informação do André Hernan, que a gente vasculhou um pouquinho, foi apurar um pouquinho, foi a campo para entender em relação a uma contratação de peso bancada pela Superbet, tá? O Hernan, ele trouxe a informação de que o São Paulo e a Superbet estão planejando uma contratação nível Oscar já na próxima janela de transferência. Seria meio que para contemplar aí essa renovação de contrato que o São Paulo e a Superbet acertaram até 2030. Então, a Superbet bancaria os vencimentos, a maior parte dos vencimentos desse novo atleta, algo bem parecido com o que ela faz com o Oscar. E aí agora, o departamento de futebol do São Paulo vai buscar ali alguns nomes que podem se encaixar nesse quesito. Ainda é uma ideia bem embrionária, tá? E até assim, como a gente pode dizer, tá bem no início, tá? Não é algo ainda factível de ter nome, de ter conversas, né? Até porque é mais um aceite do Alexandre Fonseca, que é o CEO da Superbet, falando, não, vamos sim, vamos conversar, me traz mais um atleta aí que a gente pode bancar, que a gente pode usar a imagem do atleta, então tem que ser um atleta minimamente midiático para a Superbet usar a imagem desse atleta e o São Paulo também ter um desempenho dentro de campo. Ainda não se falam de nomes, nem nada do tipo, até fui checar algumas situações, perguntei, o Casemiro poderia ser uma boa? Não, ainda o Casemiro, né, a gente nem chegou a conversar, nem cogitou algo nesse sentido, até porque o São Paulo está buscando, né, um novo volante no mercado. E aí a gente vai checar, claro, com o pessoal que trabalha com o Casemiro, inclusive o Júnior Pedroso, que é o empresário do atleta, falam que ele está feliz na Inglaterra, que neste momento ele não pensa em voltar para o futebol brasileiro, que ele quer se consolidar ainda fora do país. Aí vem Thiago Mendes, será que esse nome de peso seria o Thiago Mendes? Aí falando, a gente tem interesse, mas ainda nada a ver com o Superbet. Então é um interesse já que o São Paulo já tinha, mas que não entraria a Superbet no meio. Mas será que a Superbet bancaria o Thiago Mendes? Só que será que não seria um pouco broxante essa contratação de peso ser o Thiago Mendes? Será que a torcida ia abraçar da mesma forma que abraçou o Oscar? Acho bem difícil. Então ainda está numa situação bem embrionária, né? Pelo que a gente conversou com algumas pessoas ali, ainda é uma ideia, ainda não é algo muito concreto, ainda não tem nomes sendo falados. Dybala, não, Dybala tem contrato longo ainda com a Roma, se eu não me engano, renovou lá, então não seria esse cara palpável. Então ainda é uma ideia bem embrionária, tá? Por mais que o Hernan tenha confirmado realmente essa informação, parou por ali, parou meio que na informação do Hernan. A gente tenta, né, buscar cavar mais alguma coisinha, até para a gente trazer aqui a nossa apuração, mas pelo que a gente pôde entender, ainda é algo bem embrionário, ainda é algo bem no comecinho, sabe? Bem ali numa troca de ideias, não é algo concreto ainda de ter nomes ou nada nesse sentido. O que, de fato, também chega a ser chato, né? Porque você traz essa expectativa para o torcedor, então agora você vai ter que cumprir, né? Então você vai ter que trazer um cara com know-how de Oscar, por exemplo. E aí não é fácil trazer esse cara no mercado. Outro ponto. Aí a gente conseguiu confirmar com as nossas fontes. Esse jogador, automaticamente, ele teria que ser livre no mercado. A Superbet não vai bancar ali, pagar os direitos do atleta, por exemplo, tá? Eu só tô dando um exemplo. Tem lá, eu não vou dar um nome de jogador, porque aí podem começar já a confabular. Mas, por exemplo, tem lá o Alexander Vieira, lá no São Paulo FC. A Superbet não vai pagar os direitos e vai ainda bancar o salário. Não, tem que ser um jogador livre no mercado para o São Paulo e para a Superbet fechar esse acordo e aí a Superbet pagar grande parte ali dos vencimentos, tá? Então, a primeira premissa, de tudo ali seria desse jogador ser livre no mercado. Combinado? Para a gente fechar, bora falar sobre Igão. Zagueiro Igão está na mira do Brentford, da Inglaterra. Foi uma das equipes que fizeram sondagem, já tenho falado para vocês desde lá do início do ano. Quem é um pouquinho mais velho aqui no canal sabe que eu tô falando que uma venda do Igão é bem palpável para o meio do ano. Por quê? Porque ele tem contrato ainda curto, só setembro de 2026. Então, para o São Paulo não sair no prejuízo numa venda, a venda teria que ser agora. Ou você renova esse contrato. Em um primeiro momento, o plano ideal, inicial do São Paulo é, Igão, vamos renovar esse contrato até 2028. Nesse período até o final do ano, você fica um pouco mais no sub-20,
treina com os profissionais e joga no sub-20 para você ter ritmo de jogo, para quando o Zubeldia precisar, você já ter disponível, já está 100%. O Zubeldia gosta muito do Igão, mas é aquele gostar que a gente fala, gosta muito, adora, idolatra, que lindo, maravilhoso, mas para botar para jogo ele ainda acha que não está pronto. Então, no próximo ano, aí já teria uma expectativa legal de ter o Igão já mais pronto para ter mais minutagem em 2026. Só que para isso ele teria que renovar esse contrato, tá? O Igão, ele é São Paulino, adora o clube, sabe? E até a ideia do Igão seria mesmo jogar profissionalmente pelo São Paulo e não acabar saindo pela porta dos fundos, algo nesse sentido. Muito pelo contrário, ele é um menino que trabalha bastante, a gente tem um contato próximo ali com algumas pessoas do Igão, e assim, é um garoto fenomenal, é um garoto que só quer jogar bola e mostrar serviço com a camisa do São Paulo. Mas São Paulo vai ter que entrar em consenso ali com seus empresários para conseguir uma renovação contratual, tá? E aí, conseguindo essa renovação contratual, ele poderia ter mais rodagem no profissional e aí ter um plano de carreira um pouquinho melhor. Mas a ideia do São Paulo é, de fato, essa renovação contratual, as conversas já foram iniciadas, mas não só o Brentford, mas outras equipes do futebol europeu também já estão de olho, já estão confabulando, já estão ali meio que pescando algumas informações do Igão, para quem sabe conseguir um jogador a baixo preço, né? Porque com um ano só de contrato, normalmente os clubes conseguem um precinho bacana ali no atleta. E é um jogador muito promissor, tá, gente? No sub-17, no sub-20 da seleção brasileira. É um garoto que tem futuro, espírito de liderança. Acho que o São Paulo não pode bobear nesse garoto, que pode ser o futuro da zaga tricolor. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já deixa aí seu palpite para São Paulo e Alianza Lima. Você acha que o São Paulo vai vencer? Tá confiante? Foram mais de... Me mandaram mensagem, só que tá gravando aqui. Mas se eu não me engano, me mandaram 51 em alguma coisa, tá? 51, eu preciso pegar o outro número, é 51 em alguma coisa. Eu queria trazer o número correto aqui no momento da gravação, mas foi 51 em alguma coisa, ingressos já vendidos ali do São Paulo contra o Alianza Lima. Teremos casa cheia, La Noche de Libertadores, e te aguardo mais tarde aqui pro nosso pré-jogo. Combinado? Deixou seu like, se inscreveu, então tá tudo certo, te aguardo na live e amanhã às 7 horas tem vídeo novo. Vídeo todo dia aqui no canal, 7 horas da manhã, com muita informação sobre o tricolor paulista. Um abraço para todo mundo, até a próxima, ótima